responsable de la Biblioteca Torrente Ballester del Instituto Cervantes de Lisboa. En nombre del director del Instituto Cervantes de Lisboa, Iñaki Abad Leguina, que lamenta enormemente no poder estar hoy aquí por un problema médico, voy a leerles unas palabras de bienvenida que me ha hecho llegar. Es un placer para mí y para el personal del Instituto Cervantes de Lisboa acoger por primera vez una conferencia de la Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, Archiveros y Profesionales de la Información y la Documentación. Y un honor compartir esta sesión de apertura con la presidenta de la ABAD, Ana Alves Pereira, con su equipo de trabajo y con todos los profesionales asistentes. Esta conferencia lanza el reto a la comunidad de profesionales de las instituciones de la memoria, proponiendo la evaluación y la gestión de la calidad como tema principal. El Instituto Cervantes, dentro de las metas de recuperación, posicionamiento y transformación, y con el objetivo de su cumplimiento, participa y colabora en su desarrollo como actuación que permita evaluar el trabajo en estas instituciones. Existe una escasa tradición de análisis y evaluación de procedimientos en las bibliotecas, los archivos y museos, lo que tiene una doble consecuencia negativa. Dificulta la corrección de errores y no fomenta la réplica de buenas experiencias. La celebración de esta reunión de trabajo será una oportunidad para revertir esta situación y mejorar los servicios. No quiero finalizar sin saludar a nuestro invitado, Pedro Ángeles Jiménez, y felicitar a la ABAD por su magnífico trabajo y la puesta en marcha de iniciativas que tanto contribuyen a mejorar el sector cultural. A lo largo del día podremos compartir con todos ustedes ideas, reflexiones y experiencias para conseguirlo. Muchas gracias. Bom dia, começo por cumprimentar as minhas colegas de mesa e também todos os oradores e os participantes na quarta conferência do Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus. Este grupo de trabalho tem um papel bastante importante na nossa área profissional, porque cruza várias áreas e vários ambientes de trabalho, os museus, as bibliotecas, os arquivos. Nós na nossa área profissional nem sempre percebemos que termos mais ligação entre estes ambientes de trabalho nos enriquece, nos facilita o trabalho e poderemos desenvolver outro tipo de projetos e iniciativas. E por isso este grupo tem este papel e faz esta ligação entre estes ambientes diferentes e isso é muito importante e podemos beneficiar muito destes vários ambientes. Eu não me vou alongar muito e gostaria muito de agradecer ao Dr. Iñaki Abad, que sei que está doente, e desejo-lhe as melhoras e agradecer muito por estar aqui a receber a Abad e desde logo com muita simpatia. Também à Carmen Delibes, que facilitou todo este processo. Now, just a little bit in English to thank to Pedro and Catherine for being here. It's a pleasure have you in this meeting. Também gostava de dar uma palavra ao Goethe Instituto e ao Manuel, que já são uns parceiros antigos da BAD e sempre disponíveis, muito obrigada. Também à empresa RFS, que também nos ajudou na organização deste encontro. Aos membros do GTCIM, à Fernanda, à Filipa, à Maria José, que já não sei onde é que está, e aos outros todos que aí estão, muito obrigada pelo trabalho que fazem. Este trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho pós-laboral, com a recompensa do gosto por se estar a fazer e por contribuir para o desenvolvimento da nossa profissão. Portanto, é um trabalho muito, muito meritório e agradeço muito o vosso contributo para a nossa profissão. A minha nota final é que dia 7 de dezembro, a BAD comemora 49 anos e, portanto, deixo aqui o convite para se juntarem à BAD em Guimarães
na Universidade do Minho para celebrarmos o 49º aniversário da BAD. Para o ano serão 50 anos, já estamos a pensar nisso, é uma idade importante para uma associação já ter esta longevidade e a vitalidade que está a ter agora, por isso desejo que apareçam em Guimarães, desejo um bom dia de trabalho hoje e muito obrigada mais uma vez ao Cervantes por nos estar aqui a receber. Obrigada. Bom dia a todos, bem-vindos. Gostava de agradecer também, em nome do Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação e Museus, de agradecer o vosso interesse e participação nesta conferência. Este dia significa para nós também mais uma oportunidade de estarmos todos juntos e eu vou passar só aqui uma breve apresentação do trabalho que tem sido feito pelo grupo e que gostaria, alguns já conhecem certamente, mas gostaria de vos passar aqui alguns slides sobre o grupo de trabalho. Portanto, este dia significa para nós estarmos todos juntos novamente, não é? Todos os profissionais neste momento de partilha, neste dia dedicado à avaliação e à gestão da qualidade em museus, sempre numa perspectiva de relação com a gestão da informação e com a documentação em museus. Também nos permite assinalar um outro marco importante. Em 2022, o Grupo de Trabalho faz 10 anos de funcionamento. Foi aprovado pelo Conselho Diretivo Nacional da BAD em 2012 e fez desde logo nesse ano, a primeira aparição pública com um painel no 11º Congresso da BAD que se realizou em Lisboa. E foi também nesse ano que se estabeleceram objetivos, linhas de ação e conceitos e todos os projetos que temos trabalhado ao longo de 10 anos. Nestes 10 anos, o trabalho não parou de crescer, portanto temos sempre tentado ter um enfoque especial nos processos de trabalho relativos à documentação de coleções em museus e à integração dos sistemas de informação. Destaco aqui alguns dos trabalhos que nós fizemos, portanto o diagnóstico aos sistemas de informação em museus teve como principal objetivo recolher a informação no que diz respeito à gestão da informação e documentação dos vários tipos de bens patrimoniais. Este diagnóstico, os resultados foram lançados em 2017 e estão disponíveis online. Temos também depois uma linha de ação de metodologias em que tentamos centrar o nosso trabalho na tradução e na preparação de alguns documentos técnicos de apoio à gestão da informação e à documentação das coleções em museus. Dá-se o exemplo aqui da criação de um guia de vocabulários controlados de organização e gestão de informação sobre património cultural, orientações práticas, também está disponível online. A tradução dos guias técnicos de implementação da norma Spectrum e também a tradução do Cataloging Cultural Objects, a Guide to Describing Cultural Words and Their Images, que fornece orientações também para o tratamento do património cultural. Para além deste trabalho mais técnico, de destacar também que temos desenvolvido ao longo destes anos um centro de documentação virtual. Esta ferramenta reúne referências e recursos que são na sua maioria disponíveis em acesso aberto e que são divulgados no âmbito do grupo por iniciativa dos seus membros. Muitas vezes, decorrente dos próprios projetos que temos no grupo, acabamos por ir alimentando este centro de documentação virtual. Depois também colaboramos no diretório da BAT, na categoria das bibliotecas, no diretório de bibliotecas e arquivos BAT, na categoria de bibliotecas de museus, onde estão listados bibliotecas, arquivos e centros de documentação associados a unidades museológicas. Temos ainda plataformas de partilha, a mailing list para todos os membros do grupo, o Notícia BAD, onde partilhamos notícias e informações sobre esta área, a página do Facebook e o Zenodo, onde a plataforma onde nós temos também todos os nossos trabalhos online. Por último, salientar aquilo que também fazemos todos os anos, que é a formação e outras iniciativas de valorização profissional. Portanto, no âmbito da formação temos feito webinars, seminários, estão sempre integrados no plano de formação anual da BAD, e depois também temos workshops e outros eventos como esta conferência, que já vai na sua quarta edição, em que procuramos tratar e refletir temáticas que estão relacionadas com os temas do grupo. Salientar que entre 2022 e 2023 o nosso trabalho é de continuidade, portanto vamos consolidar os trabalhos de traduções de documentos e de preparação de documentos de apoio. Temos em desenvolvimento uma nova edição mais aprofundada do guia de vocabulários
e temos também em desenvolvimento a tradução da versão atual da norma Spectrum, pretendemos disponibilizar brevemente. Depois manter também as plataformas colaborativas, principalmente o Centro de Documentação Virtual, que é uma ferramenta bastante utilizada e em que conseguimos recolher e referenciar várias referências bibliográficas e de outros recursos que podem interessar aos profissionais, e também continuar a realizar webinars, seminários e outros eventos de formação profissional. Estes são os links, não se preocupem que depois nós partilhamos as apresentações, portanto depois poderão aceder diretamente através daqui aos links e ter acesso a todo o conteúdo. E não queria deixar, agora passamos aos agradecimentos, não vou fazer um rol de agradecimentos, portanto não queria deixar de agradecer a todas as pessoas que têm trabalhado com o grupo. Neste caso, pessoas que são membros do grupo e pessoas que muitas vezes não são membros do grupo, mas que participam especificamente em determinados projetos e, portanto, uma palavra de agradecimento para todos. E convidamos todos a juntarem-se a nós, quem ainda não se juntou, juntarem-se a nós, porque somos um grupo de voluntário, como a Ana disse, de profissionais para profissionais, e ninguém sabe mais que nós todos juntos, naturalmente. Antes de passar a palavra novamente à Carmen, gostava de agradecer ao Instituto Cervantes, de renovar os agradecimentos da BAD e do grupo ao Instituto Cervantes, na pessoa da Carmen e da restante equipa, do Eduardo e da Soledade, que também nos têm apoiado na organização desta conferência e na vinda do Pedro. Gostava de agradecer ao Pedro por ter vindo. Também gostava de agradecer ao Instituto GUT, ao GUT Institute, peço desculpa, na pessoa do Manuel, que também tem sido um contacto precioso e um apoio precioso nas iniciativas que temos feito em parceria com eles, e também à Catherine por ter vindo, e o apoio do GUT também na viagem da Catherine, e por ter estado aqui connosco. Uma palavra de agradecimento também ao nosso patrocinador, a empresa RFS, que está aqui também connosco, o Sr. José Luís Albuquerque, que está lá ao fundo, se quiserem depois ter alguma informação sobre a empresa, ele está cá para vos dar essa informação. Também tem documentação sobre a empresa que foi distribuída nos vossos sacos. E passaria agora a palavra à Carmen, que vai nos apresentar a biblioteca do Instituto Cervantes. Não sei, podes... Sí, yo creo que Sí. le pongo allí, a lo mejor, ¿no? Sí. Ponemos ahí. ¿Me quedo allí? Sí. Sí, pero no es algo. Não, Gracias. deixa passar. Sí, lo paso ahí, pero estás... Para o painel 1, vamos fazer uma pequena troca da ordem da apresentação, porque a nossa colega Juliana, que iria fazer a primeira apresentação da manhã, ainda não chegou. Portanto, iríamos pedir à Catherine que fizesse a apresentação, se puder ser, e invertemos a ordem das apresentações agora de manhã, está bem? Muito obrigada. A Filipa vai moderar o painel. Fernando, cambiamos. Yes, yes. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início.
Obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início ao painel 1 da nossa conferência. Este painel vai ser dedicado às ferramentas para avaliação em museus. Vamos começar pela conferência da Catherine, a quem nós agradecemos a presença. A Catherine Grotz é diretora adjunta do Instituto de Investigação de Museus, do Staatliche Museen zu Berlin, desde abril de 2020. A sua investigação atual centra-se em formatos inovadores de comunicação do conhecimento e da ciência, sobre avaliação e investigação do público, bem como coleções e circulação de objetos com foco na história natural. Catherine tem um forte interesse pelas recentes transformações históricas da paisagem museológica alemã, bem como pelos desafios que os museus enfrentam atualmente, com especial enfoque nas questões da sustentabilidade. Além disso, Catherine é responsável pelo levantamento estatístico de todos os museus na Alemanha, que é realizado todos os anos por este instituto. O título da comunicação da Carmen é Impact Through Self-Evaluation, an idea from Finland makes a start in Europe. A Catherine vai nos falar em inglês. Vai nos apresentar o projeto Museums of Impact, que é um projeto colaborativo europeu que envolve 11 parceiros de 8 países europeus, cofinanciado pelo programa Creative Europe, da União Europeia. Vai ligar a questão amplamente discutida sobre o impacto e relevância social dos museus com potencial para a autorreflexão e disponibilidade para a estratégia de mudança que já existe nos museus. Catherine, thank you so much for being here with us today. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for this very kind introduction, and thank you very much for having me and inviting me. I really have the great pleasure, and I feel myself as an ambassador, to present a brand new evaluation framework for museums on a European scale, and this is the name of MOI Museums of Finland. So what are you going to hear from me today? This is the structure of the presentation. First, I'm going to talk a little bit about the institute I'm coming from. Then again, the project in a nutshell, the partners and the facts. And then I will talk about the underlying concepts, the theory related to impact, evaluation, and relevance. And then we come in the end, as a wrap-up, I will present to you the framework, MOI framework, as is now a tool for strengthening the impact of organization. So first of all, a few words about the institution I come from. The Institute for Museum Research is located in this nice villa in the green southwestern part of Berlin, and it has been around for some 40 years now. It is one of the 17 institutes and museums that together form the State Museums of Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, all of which belong to the Prussian Heritage Foundation, and that is one of the largest GLAM institutions in Germany. Our institute's claim is to research with and research on museums. And we do this on a national and international scale. We're a team of about 20 staff and in permanent and various project positions. Our expertise and competence spans from doing core research, from collecting and evaluating data and developing standards for documentation and digitizations. I hear Spectrum, and although this was before my time, I know that a colleague of mine was heavily involved in this as well. We are also communicating and negotiating knowledge, and we do this on several fields. Probably most known are our museum statistics, which we publish in annual reports on almost 7,000 museums in Germany. Also, the Institute has taken on the task to register all museums with a stable identifier, an eSeal identifier. And this forms the basis of our research focus on museum landscapes. And we also dedicate ourselves to audience development and visitor research. And we research a lot about objects and collections in digital space, and our institute is involved in the development of the museum branch of the national digital platform and European aggregator called Deutsche Digitale Bibliothek, translated German Digital Library. And of course, as we cover all fields of museology, museums and collections in time and space are another important area of research interest.
And last but not least, our research is also devoted to strategic planning and development. And within this area, we have been a partner of the European MOI Consortium for the past 3 years. So the MOI project in a nutshell, since the beginning of 2020, we have been working in this European project consortium that I would now like to briefly introduce to you. Let's have some quick facts about the MOI project. MOI means hello in Finnish. I learned that too. And it's also the abbreviation for Museums of Impact. The project, as already was said, involved 11 partners from 8 European countries, apparently Finland, Iceland, Estonia, the Netherlands, Germany, Austria, Italy, and Greece. And it is co-funded by the Creative Europe program of the European Union and has now been running with an extension due to the pandemic for almost 3 years. And the end of our project is due in sight by the end of this month. So I really can present today to you already the results of our work. The Finnish heritage agency Museovirasto has been in the lead of the project. And the partners involved covered a wide range of agents and stakeholders in the museum sector, including not only museums, but also museum advisors, development agencies, ministries, and public agencies, as well as networks and associations, namely the European Network of Museum Associations, which just a few weeks ago had its annual conference in Lille, in Portugal. So transformation of a museum starts from within. And the MOI project links the current debate over the social impact of museums in a very innovative way with the already existent potential within these institutions for self-reflection and their readiness for strategic change. When you have a strategy, you will have impact. This is, in a nutshell, the impressively simple basic assumption from which the entire logic of the MOI project can be derived. And what is meant by that? We assume that the increase of the social impact of museums is a natural secondary effect if the museums are encouraged and guided to develop strategically by following the path of evaluation. And this usually happens in several steps. First, you have a process of dialogue. Secondly, you identify where there's room for development. And thirdly, you start a development path and then it starts all over again. The positive effects that stem from taking these steps towards transformations are multifold. You reach a better understanding of your own goals and make sure that you strengthen a shared view. By taking a new direction, you gain a lot towards your strategy work. And the transformation process enables you to find and try out new ways of passing knowledge in transitional moments. And ideally, the process enables you to act as a platform of dialogue. And for this purpose, to start the process of transformation, the MOI project has developed a specific instrument for practice, namely a self-evaluation framework in the form of specific set of impact and value statements, divided into modules and action guidelines for the in-house implementation of these evaluation processes. And it's called the MOI framework and is currently available in English, and it will be accessible by the end of the year in 7 languages. And it is accessible via the platform of NEMO, a network of European Museum Associations. And of course, later I will share the URL with you. As I already mentioned, our project is led by the Finnish Museums Agency, Museovirasto. Prior to our project, Museovirasto has already developed, tested, and implemented a Finnish version of a self-evaluation framework. We have been further developing this prototype together with the project partners at the European level. And this also explains the title of my presentation, An Idea from Finland Makes Us Start in Europe. However,
There has been a long and intense development path, and that accounts for a huge difference between the original finished version and what has been developed from it. I would say the underlying idea and concepts are the same, but we have completely changed the scope as we considered further inputs and the results of testing in different European countries and in different settings. But I will get back to that later. Now I want to get to the underlying concept, the theory related to impact, evaluation, and relevance. Let me give you a brief summary of the core ideas of the MOI project. The MOI framework is intended to help museums to critically examine and discuss the work, to self-assess and reorient their performance according to their own strengths and strategies, and in this way to further develop their capabilities. In other words, the model could be called also helping museums to help themselves. Our focus is on developing an individual strategy for how a museum can strengthen its impact on its specific communities. It's not about measuring this impact. In this sense, the practical tool complements already existing methods and instruments of classical museum evaluation instead of competing with them. That's very important, because that, at least at the beginning when we started out, was a very frequent misunderstanding. We do not want to replace museum evaluation in its classical sense, but to complement it. What is impact? Why is impact important? In the project, we always struggled with the translation problem. We all communicated in English, and you've seen by the partners that most of them did not have English as their native tongue. And some concepts were really hard to translate. One of these concepts is the word impact. Impact has many facets and is used in many, and in German, apparently we decided to not translate it. We just say impact in the German version as well. Impact has many facets and is used in many different ways in the current debate. And I would like to point out a few dimensions that I think are interesting, but of course there are many more. First of all, museums can generate impact on different levels of society. So with regards to society as a whole, there's a very general notion that cultural heritage and cultural heritage institutions can and should contribute to social cohesion. However, this idea stays quite unspecific, and it stays that way unless we focus on specific communities and individual museums that do already try to address these communities and try to reach out to them. Social impact addresses how museums may strengthen a community through education and lifelong learning. And they help visitors understand multiple perspectives and emphasize the importance of taking care of oneself and others. So impact can be understood as something that works collectively, but it can also be understood as the contribution of museums to very individual and personal empowerment and health and well-being. So museums can increase our sense of well-being very individually, help us feel proud of where we have come from, can inspire, challenge, and stimulate us, and make us feel healthier. With society facing issues such as poverty, inequality, intolerance, and discrimination, museum can help us to understand, debate, and challenge these concerns. Apart from the fact that museum-generated impact can be directed towards both communities, collectivities, and individuals, I would like to point out a second aspect. And what is the specific and unique nature of impact that museums have the potential to generate with the communities and individuals they address? So one thing is, of course, learning from the past, providing an insight into the history of humankind. And although museums definitely can't claim that they provide a complete picture, they can always make this moment, this astonishing moment, this lesson learned, but also generate the fact of
wondering and surprise, also bringing in some emotion. And bringing communities together at a specific place over shared heritage is another aspect that is very specific to museums. And it really offers a great way to get to know the history of a particular area, and it provides a sense of community and a place. The term place is very, very important here. I know this is not very specific only to museums, but also to libraries. But maybe in combination, that makes the role of museums here quite special. Standing firm in the face of adversity. Of course, taking a stand often means that a museum exposes itself to criticism from those who disagree. But we have this concept and the discussion about the activist museum, and at least in Germany, it's really a big debate and encouragement to really take a stand and to dare to be activist rather than hide behind neutrality that might not even be always neutral. Educating future generations is also a very big point. Creating exhibitions targeted towards children, to teaching children in a quasi-classroom environment. Institutions around the world are doing their bit to pass down knowledge, and also the role of museums to promote not only cultural heritage via objects, but also immaterial cultural heritage. So to sum these aspects up in a more abstract way, and I mean museums, activities have impact if they contribute to a desired change for stakeholders or in society. And for all of those of you who like to look at processes even in a more bigger picture, here comes a slide that shows the overall impact cycle, which can also be seen as an ongoing struggle for the improvement and solution of societal problems. As you can see, our organizations, and I would not just talk about museums, but here also about archives, libraries, theaters, and other cultural heritage institutions, they play an active role in the lower left corner of the big cycle, where there is this white underlying little corner, and this ship, this organization ship. They can be active, or they can play an active role when it comes to developing strategies, mobilizing resources, and creating output. In which way our output reaches the intended beneficiaries and which impact this actually has is beyond our direct influence and control. And the more we familiarize ourselves with this dilemma, the more important the relations and interchanges between museums and their communities become. And this is also where our frameworks puts the focus on. So there is great impact potential in the relation between museums and their communities. And we think this potential can be set free by implementing the method of developmental self-evaluation. This slide shows all kinds of evaluation concepts in terms of what they actually want to get at. They are arranged according to the specific point in time and the process timeline. So they are, and the specific process timeline point they want to understand. Some of them are directed towards prior the process, trying to understand needs, and also trying to predict what's going to happen. Some evaluation concepts concentrate on the process itself. Some do examine the short and the long-term outcomes and impacts. And this also includes the classic economic outcome evaluation in terms of value for money. And of course, there are also always various possibilities to combine these concepts. And in the center of the list, we find highlighted this classical outcome and impact evaluation. So this is
also where we are directed at in terms of the point in time of process analysis we are looking at. I have highlighted this with a purpose because I want to explain that this is not all the MOI framework is about. Also, the MOI framework also focuses on this aspect in the timeline. But the framework we have been establishing, or we have been working on, turns established thinking on its head, and it's not about measuring achievement according to general accepted standards, and it's not about key performance indicators or KPIs. I want to stress this point. Instead, the focus shifts to the path of the individual museum, the path the individual museum takes as it strategically evolves. For this, we use the concept of developmental self-evaluation, and this concept was developed 10 years ago by Michael Quinn-Patton. And developmental self-evaluation was originally used in the development or training for managers in dynamic corporate contexts where all parameters are constantly changing and shifting, so you don't have anything to orient, no KPIs, no really performance indicators that can remain stable. So in 2015, Petri Ysikylä, I hope I pronounce it right, a Finnish political scientist collaborating with the Museovirasto, he took these ideas and he adapted them for the museum sector. Basically, developmental self-evaluation combines two approaches: self-evaluation and developmental evaluation. Self-evaluation is the process of observing, analyzing, and improving one's own actions or results. And self-evaluation helps an organization to identify its strengths and developmental needs. Self-evaluation is a process of building mutual understanding about the goals set by the organization for itself and its chosen actions. You remember my slide earlier on concerning the path of transformation. Developmental evaluation, on the other side, is an evaluation approach that can assist in development and change processes in complex or uncertain environments. The approach emphasizes the real-time feedback to management. So it's really something where you really get very quick feedback and results. It is also focusing very much on a continuous developmental. The paradigm of development self-evaluation states that structures are constantly evolving and adapting to the realities of a complex world, and they cannot be evaluated formatively or summatively. In a classical and linear evaluation model, we plan around the impact we want to generate. Whereas in this non-linear model, we focus our attention on how projects evolve. How can projects evolve that ultimately could produce impact without really knowing what the impact is or without really having expectation for this? In this way, we can really focus on the process. We can focus on aspects, especially in chaotic and dynamic systems, that traditional tools of evaluation do not focus on as much. So developmental self-evaluation focuses on complex systems that are constantly changing. Just as the complex system of the museum is constantly evolving. I mean, you know all that museums have very many different fields of work, many different, with all different, also different paces of development. Some of them are more conservador, more not conservative, but you know, stressing the aspect of really conserving objects. Others are reaching out. So there are different paces within this organization. So I would say a museum is a perfect example for a very chaotic and dynamic and ever-changing complex system.
So it is a complex system in the interplay of requirements, tasks, employees, and audiences. And all this happens also in a very rapid changing and dynamic social environment. I mean, why do we have this debate on the social impact of museums and the relevance and the societal relevance of museums? At least in Germany, this is a very big debate. Developmental self-evaluation is a fast method that ensures quick feedback. At the same time, it is also a long-term and cyclical process because the method only unfolds its potential in terms of the expected impact if the results of several runs, so usually you would have to do this once a year, are compared with each other to see how progress is made or how things are evolving. Developmental evaluation is a strategic process organized by the institution itself. So it's really something, it's a self. So it's not somebody from outside, some evaluator coming from outside doing the job, but you're doing it yourself. And you're doing it by involving all hierarchical levels and all professional groups in your institution. In developmental evaluation, in contrast to classical models, the role of the evaluator is defined as an internal facilitator. He or she is already the part of the museum team. And it should not really be the top management, but of course, facilitation skills are required. And the facilitator works collaboratively, sorry about that, collaboratively with the innovators. He or she moderates the discussion process and takes on the task of steering the innovation and adaptation process. And developmental evaluation is a shared learning process for both the participant and the organization. It's not about evaluating according to objective criteria, but about arriving at a common agreement on certain impact statements. So you really are talking about what is the group thinking about, where we are and where we stand. So it's really not about measuring up against numeric criteria. So by doing this, and then also the results of this discussion process, they should be understood and shared by all participants in this process. The strategic further development of the museum and the joint learning and systemic thinking cross-sectional frames are in the focus. So it's much more, this whole method is much more focused on developing competences to really reach to working together and starting change rather than focusing on the expected results. And last but not least, the focus is inward. As I said, it's not about external benchmarking, but about finding one's own compass. Accordingly, the results of the self-evaluation remain internal and they remain confidential. No one outside the museum sees the answers unless the museum wants that to. And okay. On this slide, you see the components of the impact value chain, proceeding from what is needed to the actions that an institution can take, which then eventually produce outcomes and effects that might be felt by the stakeholders or communities. So if you look at the MOI framework, it is really dedicated to the very start of this value chain. It is about the actions of museums. And the actions of museums that are always planned in the spirit of trying to do the right things. And we don't know whether this eventually leads to doing the things right in the sense of really causing maximum impact. But you know that we are getting better at this if we reflect this process and also if we always think this process as directed towards our communities.
And one of the last slide, in the last slide, one of the keywords that I didn't explain was modularity, but that's a very key thing. The evaluation model is modular. And this modularity was already true for the self-evaluation framework developed in Finland in 2016, which, as I mentioned earlier, was the starting point for our MOI framework. In this regard, it is important to know that the Finnish museum agency Museovirasto, similar to some other European museum organizations, for example, in Denmark, in Iceland, and to a certain extent in Austria, evaluates museums on behalf of the state and also awards funding accordingly. So it's really serious stuff. And in Finland, an EFQM model was used for a long time to evaluate museums and to really award funds. But the colleagues eventually realized that this form of evaluation promoted both silo thinking and some checklist culture. So people, of course, came to this evaluation well prepared and they had everything already like organized and checklist and so forth. But real change did not happen. And the Finnish colleagues realized it was because EFQM was not a model developed out of the logic of museum work and of the dynamics of the field with its many different tasks and challenges. But it was a model that was imposed on museums. So on the left of the slide, you see the modules or thematic fields of the first Finnish model. The focus was primarily on cross-cutting themes, so resources, operational environment, strategic choices and objectives, communities, networks, customers and audiences, the museum today, competences and practices, and the museum in the long term. So this is what the original Finnish model looked like. And to the right, you can also see there's other assessment models like the one, and I really recommend you to check into that if you don't know it yet, the IM hallmarks for prospering museums, because they're really also a very good way of reassessing the whole scope of museum work. That is, and this AIM model, these AIM hallmarks are also, and you see them on the right-hand side, this is also very strongly oriented towards the task and operational areas of museums. And in Finland, of the 150 professional museums accredited by Museovirasto Finland, 60 institutions have already conducted self-evaluation for themselves after receiving a training. And as they did so, and the results were quite convincing for the impact, that was the reason why the Finnish colleagues embarked on this European project from it. And am I still good in time? 5 minutes. 5 minutes, oh wow. Okay. It's okay for you? That's fine. I can shorten it a little bit if you want. It's fine. 10 minutes. Okay, it's fine. Great. Yes. So how did we go about this European framework? I think I already made my point, because I think that's the most important thing, that you get the difference between standard or standard evaluation models and the MOI framework. And how did we go about it? The modular design makes this framework scalable and applicable to any European museum, regardless of location, size, and focus. And we really try to also make it possible for very small museums to use it. And in order to ensure this, we proceeded in several steps. So first, we organized so-called stakeholder forums in Finland, Italy, and Germany, where we really called about a gathered large group of museum professionals to really discuss about what are really the issues and of impact on the museum work. And this workshop took place digitally. And we distilled from that a lot of different topics and themes that we felt would mirror the societal relevance and impact of museums. And for this, we drafted the first version of this self-evaluation framework and developed 8 sets of impact statements, which were to be rated on a scale between 1 and 5 in a process of self-assessment.
And we carried out a lot of pilot projects in 6 different European museums of different sizes. And we did something like an ethnographic fieldwork. So we really gave them this framework and we said, so, okay, you do it. You pick out of these 8 modules we compared, you pick 4 and work on them on 2 days. And you do it as we want this to be executed, this self-evaluation. And we as a team, of the project team, we were just observers. So we were sitting there, we were watching them, how they were doing, and we were taking notes in terms of usability. And from that, we also really, we learned a lot and we really refined the tool again. And after doing the pilot in 2 very small museums in Berlin, I really was convinced because I could really virtually observe how this set of statements, and it sounds quite abstract now, really fostered a very, very intense discussion and towards further development. So I'm coming to the practical part and what I can really wrap up in more quicker. Yeah, how can the MOI framework help your organization in working towards impact? So as I already said, it is not the tool and it should not replace traditional evaluation. That's not our point, but it can have added value. So these are some of the aspects that you can really focus on if you work with these modules. So you can focus on what kind of impact does the museum seek to have with its communities. Communities here are very, very important. So each museum has a different situation. Each museum has other and different communities they would like to reach out or they are already working with and they are already involved with. The museum can also assess whether they are strategically mature and how they can really take control of their impact. The museum can allow, can also assess their operational or operating environment and see how this operating environment is really permissive and allows for the impact to really happen, or whether there are any barriers that have to be worked on. And also the same about the museum services, and services means all kinds of not only services in the sense of all things and all programs and everything and all things museums do in order to reach out and in order to cater to communities. And of course, again, what you all do anyway, but maybe in this framework, it's even more intense to reflect for whom and with whom these services are planned and carried out, because in order to get more impact with communities, you really have to think very deeply about participation and involvement of these communities and how you can do this already in a cycle of work and in a very early on stage. And the question how the museum's research, and we're also talking about financing, put into active use to improve the impact of operations and service. And of course, also the whole topic, and this was quite interesting because there's a whole module dedicated also to staff well-being and so forth. So this is quite interesting. But of course, then a museum, if they facilitate this module, they have to think about how they do it, that the people working on this, the group working with this feels comfortable, the staff is feeling comfortable to discuss these issues, even if there's some higher staff level involved. That's quite sensitive. Very sensitive. So the modules, and I had prepared to describe them, but I am very happy to give you more information on that maybe in a break. So we have these 8 modules, and we have 4 starter modules, or something that really goes to basic. So that's about what we do, meaning reflecting on impact goals and strategy,
then reflecting on organizational culture and competencies, reflecting on resources and service development and the functioning of the organization, and a very transversal topic, how we embed the digital. There was a big debate whether this is a special module or whether this is something that is part of the game, so to say, and we decided that transversal, regard the digital as transversal is something that is quite timely. And then we have these more specified impact modules that's about communities and shared heritage. So this is more about how we can really involve communities and in the development and the planning of activities. Then we have this relevant and reliable knowledge. So it's really about how the knowledge of the museum fits into the societal debate. Then we have the societal relevance module. What are the responsibilities and tasks of the museum today and why? And we have, of course, the whole module on sustainability, sustainable organizations and societies, also reflecting, not only reflecting on what the museum can transfer as knowledge in terms of sustainability together with their communities, but also the practice of sustainability. So if you want to use the framework, go to that website and you download your workbooks. You familiarize yourself with the guidelines. You select a facilitator from amidst you, who he or she will familiarize herself with these guidelines. And then you gather a group. You gather a group and you make a good group atmosphere. You have everybody feel comfortable. And you do this evaluation. And the evaluation is modular, which means in each module there are about, let's say, well, about 20 questions, or not questions, they're statements. These statements have to be debated, and there has to be reached a common agreement within the group where you stand as an institution, ranking from 1 to 5. And the interesting thing is not the ranking, but the debate. So the facilitator or note taker really takes the note of this debate, and this debate is actually collected and later on developed into a working plan, into what can you do next day, next month, within a year, in order to enhance your scale. So if you have in one statement, you say, well, I think for our institution, the statement is just a 1, and you debate, and you can actually think about what can you do to, within the next evaluation cycle, to maybe reach a common sense that you improved on this. So this is how this workbook, for example, looks like. So we have several statements here. For example, number 12. We have built sustainable connections with relevant groups and actors in society. So you have this group and you discuss this specifically for your institutions. Where do you stand? Do you think you have done everything? It's 5. So no homework done, fine. Or you say, oh no, we haven't done this at all. We really need, or it is not applicable also, that could also happen. So, but you have to discuss this and you have to really reach, and all of these statements are very short, they're quite abstract. They do evoke debate because sometimes we say, well, how do we understand this? There's a glossary in order to really reach common sense about certain terms, but this is actually intended. So you really have this discussion, you have this debate, and you have to reach to like a common ground, and that's the role of the facilitator. And I think that this is quite, I've seen it, observed how it works, and it does work if everybody in the room is really willing to participate. So this is the long-awaited URL I wanted to share. This is where it's at. So all these different tools like the working books, the guidelines, and also maybe a set of cards where you can do it in a more creative way. They're all available here on this website.
for download. Unfortunately, I'm not sure. I think in Lowley it was discussed whether it will be a Portuguese version. I'm not sure about that. It's not within the project scope, but we are, of course, if somebody says this is inspiring and let's do it, then just let me know, and I'll let Nemo know, because they are actually they are giving us the shelter of their website and continuity, so we can share this for a long time, and hopefully we can build a community of practice that really keeps this thing going, because we say, okay, this framework is now directed to our current issues in society and our current debates, but probably in a few years we need a reassessment and reframe it. So I hope I haven't taken up, I skipped this, and I hope I haven't taken up too much of your time. And thank you very much for your attention. And I hope I have convinced some of you to maybe even at least check into this framework and see whether this is something that you might want to take home for your institution and start doing it. Thank you very much. Thank you so much, Catherine, for presenting us this amazing and useful work. We have little time, but I think we have a few minutes for discussing. A Catherine também percebe espanhol, portanto sintam-se à vontade para fazer pergunta em português, portanto nós também podemos ajudar na tradução. Alguma questão específica relativamente à apresentação da Catherine? Portanto, foi muita informação de facto, mas este framework, este modelo de avaliação é de facto alternativo aos métodos que nós conhecemos hoje e, portanto, nada como agora com mais calma conhecer este modelo e, por que não, tentar pelo menos implementá-lo de uma forma experimental. Algumas questões, sugestões, queiram colocar à Catherine? Foi muito elucidativo. Sim, Catherine. How do you evaluate this evaluation? That's a good question. How we evaluate this? Yes, the framework and the results. Well, actually, yes, a very good question. We are now debating on how this can go on. Of course, it was a EU-funded project, and this is ending now, and we have a project which is there. But of course, we don't want to just leave people alone. Of course, we will numbers that we have. One of our performance indicators would definitely be how many people do upload this framework. And also, but actually, we are very determined, at least in Germany, to also build a community of practice. I will also very much try to be an ambassador for this type. And we really are thinking about how can we interconnect institutions, maybe of the same size or the same, I don't know, maybe the same content, or, you know, like art museums or history museums, etc. How can we interconnect them in order for them to exchange their experiences? Other than that, of course, the success of such an implementation lies, of course, within the institution itself. But I think we already have a very good impact in terms of impact from our framework if we start a process within the institutions. And that's what I got as a feedback when we acquired our pilot institutions, that the directors were quite keen on using this tool, because they said, oh, we want to, anyway, we had intended to start a strategy project on all these topics, but I don't know how to go about it. So you can use it just, you know, to get started. So you're welcome. Colega, por favor. Thank you, Catherine. In some way, the question is near the previously question. But do you expect a specific impact of this project in terms of public policies for museums in Europe? I think this is, of course, there's also this impact value chain is something that is also worked on in a bigger frame. So yes, I think this is already one tool that really focuses on this part of the impact value chain. And I know that there is a lot of talk and discussion about how to
move further and really measure impact. I mean, now we have found something to at least trigger change and start movement towards more impact, and now we have to go from the other direction. And yes, I think the report and the findings, because of course we did have the stakeholder forums, we did a very large report on that, and we did also do a quite concise report on the usability testing of the pilots. This is of course all coming back to the European Commission for further evaluation. We hope that this is not the end of this topic. I think we are just at the start of it, actually. Thank you very much for your presentation, Catherine. Microphone. Can you tell us more about your experience with natural history collections? Well, I mean, actually, this is more. I have been for 20 years a curator of exhibitions at the Botanical Museum in Berlin, and so I really, I think I learned a lot. I know what an herbarium is. We have had very, very close contacts to the Museum for Naturkunde, and actually but I took this work over because one of the projects we're doing with the Institute for Museum Research at the moment is also about thinking more about the role of collecting and colonial collecting, also in terms of natural history specimens. And we are at the moment, and just now I'm actually missing another paper workshop where we are talking about extraction of Cameroon, and we colleagues of mine and me, we are presenting a paper on a collector called Günther Tessmann, who actually collected many butterflies and specimens in Cameroon, and reflecting the role of colonial collecting there. So that's, of course, it's a completely different thing at the moment, but also I think reflecting on one's history of collection, and that binds it back to the MOI project, is also one of the things that really is reflected in one of the modules concerning collections, concerning on how do we treat collections, how do we reflect on them, how we make them accessible, because it's a lot of the debate is a lot about accessibility for the communities of origin and the landscapes of origin, and so yes, so this would bind it back to the MOI project. You're welcome. Mais questões? Thank you so much, Catherine. Então vamos fazer uma breve pausa de 15 minutos e voltamos para a segunda comunicação do painel 1 com a Juliana Alves Rodrigues. Muito obrigada, até já. Outra coisa, o que ocorre no cotidiano. Como é que nós podemos fazer e ficar dessa forma? Claro que não é mágica, e claro que com a atual circunstância que nós temos, pensar nos caminhos possíveis é algo que motivou o que eu estou tentando apresentar para vocês aqui, onde a avaliação tem um papel. Tentar mostrar um pouquinho para vocês da problemática num contexto onde Portugal e Brasil também se insere. O que são as instituições que têm patrimônio musealizado? São instituições, em sua grande maioria, onde a governança ela tem um perfil line departments, que é mais conservador, burocrático, mais limitado a mudanças. Há uma falta de autonomia financeira, muitas vezes até vinculada com uma falta de autonomia jurídica. Ainda temos instituições que não têm um número de contribuintes, por exemplo. Como é que elas fazem? Isso não é só de Portugal, o Brasil também tem este perfil. Há também uma questão da falta ou da má alocação dos recursos financeiros. Novamente, perfil luso brasileiro. Há uma dependência grande dos recursos públicos, ainda em grande maioria. Há uma falta de uma política de gestão cultural. Há uma falta de normalização na parte de documentação. Há uma falha muito grande e falta no uso e na quantidade de recursos humanos disponíveis para conseguir gerir as instituições que têm bens musealizados.
Eu falo bens musealizados porque eu não tenho englobar só os museus, mas aqueles que também trabalham objetos, espécimes que inserem. E há, em consequência, uma falha na gestão de tarefa, ou seja, a equipa tem muitas atividades, falta de tempo para fazer um planeamento ou de formação, as ações são muito mais reativas e o cotidiano acaba por transformar nesse grande amálgama que nós temos que lidar com o que aparece e muitas vezes sem tempo para planear. Pensando nessa problemática, as questões que eu quero colocar para vocês como é que nós podemos parar no cotidiano e pensar, eu preciso de uma política de gestão de coleções a tempo, com tudo ocorrendo irreativamente. Como justificar a contratação de profissionais para uma instituição? Eu não consigo nem fazer as tarefas atuais. Como é que eu posso justificar? Como é que eu posso fazer sentido? Como eu posso priorizar as minhas ações e as atividades diárias, sendo que muitas vezes aquilo que é um trabalho seria do cotidiano, a gestão aparece como uma exposição, uma doação, pronto, algum evento. E como eu posso melhorar o acesso ao desenvolvimento das minhas coleções? Quer dizer, são questões que podem ficar dentro do profissional que está no museu, mas a voz para isso, a tempo, como é que faz isso? E esse percurso, o caminho, que seria um planeamento, e aí eu volto novamente para a questão, nós vamos pensar no contexto Brasil e Portugal, o planeamento não é algo que está inserido na gestão como algo do cotidiano. Eu tenho X horas ao dia, tenho 8 horas ao dia. 1 hora do meu dia é para planear, 1 hora do meu dia é para distribuir tarefas. É algo que nós não temos dentro da nossa cultura. Dentro desse contexto, eu vou pegar emprestado, então, algo que existia uma norma britânica, que é a PASO 97 do British Standard Institute, onde essa é uma adaptação, onde ele propõe dentro o que seria um processo de melhoria, isso é uma adaptação para a nossa situação. Se o museu tem definido uma missão, ele consegue pensar o que é a política dele de gestão de coleções, que seria o desenvolvimento, quer dizer, as incorporações, o que não deve estar, a revisão, a parte do acesso, como é que está, a parte de preservação e conservação das coleções. Pronto. Uma vez feito isso, entraria a parte do planeamento. Como é que eu vou fazer isso? O que me falta? O que eu preciso? Depois a parte da implementação e execução, uma auditoria interna e a revisão da coleção. A framework apresentada anteriormente apresenta muito bem isso, né? Tem uma parte que ela apresentou anteriormente que tem, mas isso que tem aqui não é o cotidiano que eu consegui perceber, pelo menos a partir de investigação, na maioria dos museus. Tá? Não porque não querem, falta estrutura, infraestrutura e apoio. E entra uma partezinha última, que seria, para caso eu quero melhorar a minha gestão, porque eu quero responder aquelas questões colocadas, a revisão da gestão. E o que seria a revisão da gestão? A avaliação. Então, quando eu coloquei para vocês que minha proposta é falar da avaliação aqui, é falar da avaliação como uma ferramenta para uma melhoria contínua. Tá? Voltando, eu estou no contexto ainda Brasil e Portugal, porque parte do que eu estou apresentando aqui vem de uma investigação de doutoramento realizada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Pronto. E teve como parte do material recolhido instituições que pertenciam a ambos países. Então, eu não estou falando de um contexto fora o ibérico, apesar que pode ter identificações, mas é bem específico aqui. Pronto. Pensar a avaliação, quero melhorar a minha gestão, que foi a questão de partida colocada atrás. A avaliação pode ser uma ferramenta num processo de melhoria contínua de instituição de memória? Pode. Mas como? Vamos pensar o que, então, essa palavra polissêmica quer dizer em idioma português avaliação.
Só dentro de instituições de memória, de instituições que têm bens musealizados, a palavra avaliação é usada em diferentes situações. Eu posso falar a avaliação no caso, como, por exemplo, o impact, é a avaliação, né, a mensuração da contribuição do museu para a minha sociedade, o que ela está melhorando ou não, que foi a apresentação anterior. Mas eu posso falar que a palavra avaliação também significa o valor monetário atribuído aos objetos musealizados. Eu posso falar que a avaliação é também o relatório do meu estado de conservação daquele objeto musealizado. E eu posso falar também que a avaliação é a mensuração do desempenho dos profissionais que trabalham dentro da minha instituição. Por que eu estou a dizer todos esses significados dentro de bens, instituições de bens de memória, instituições de memória? Eu quero definir com vocês do que eu vou falar a avaliação aqui. Então, daqui por diante, eu vou trabalhar, quando eu falar em avaliação, eu estou falando num contexto que é a mensuração quantitativa e qualitativa dos procedimentos museológicos em relação aos seus objetivos. Então, eu não estou falar agora em avaliação no contexto do impact. Vou de uma partezinha, uma folha do framework, uma parte, né, que tem como é que esses procedimentos museológicos, aquelas questões que eu coloquei anteriormente, tem a ver com o meu objetivo da minha instituição, com a gestão referente aos procedimentos museológicos. E aí, a avaliação nesse contexto, ele vai entrar. Vai ter ela envolve também a questão da performance, da análise, da melhoria, do resultado. Lembra, da avaliação, ela não sozinha não serve para nada, ela tem que estar dentro do contexto, ela tem que estar naquele contexto de melhoria contínua para ir adiante. E aí, nesse contexto de avaliação que eu coloquei para vocês, que é feita uma avaliação? A avaliação, primeiramente, no contexto que eu vou dizer, ele tem um indicador de desempenho, que é um fato mensurável, um conjunto de informações sobre uma atividade, que eu consigo usar para identificar e gerenciar a qualidade daquela atividade ao longo do tempo. E nós estamos dentro de uma conferência que está falando sobre o quê? A qualidade. Eu preciso desse indicador. Sem esse indicador, por exemplo, no framework anterior era de 1 a 5. Eu tenho um indicador. Se eu não tiver aquele indicador daquilo, eu não consigo mensurar, eu não consigo comparar, eu não consigo saber como eu estou e como eu quero ficar. O indicador ele pode ser quantitativo, como, por exemplo, número de visitantes, número de acessos do website, número de downloads, por exemplo, do framework, número de livros emprestados, número de exposições, quantidade de horas de formação. Quer dizer, pode ser diversos. Ou pode ser qualitativo. Relatórios de conservação das coleções, por exemplo, isso não tem... Se eu quiser saber como é o estado, vai ter que ser qualitativo. Relatório de uma exposição realizada, relatório anual com descrições das ações realizadas. Posto isso, eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei de avaliações, alguns exemplos, nas instituições ibero-brasileiras, vamos lá, luso-brasileiras. Alguns tipos de avaliações para a gente ver o que é possível usar que nós temos aqui de ferramentas. A maioria é avaliação por competência. Pronto, eu tenho um objetivo, eu tenho um indicador de medida, eu tenho os critérios de superação e pronto. Aí eu vou colocar o objetivo superado, eu ganho uma pontuação, o outro. Tem prós e contras. Isso já me ajuda a mensurar, mas ele avalia a competência daquele objetivo só. Parte boa, meu objetivo está sendo avaliado. A parte ruim é que meu objetivo é uma partezinha muito mínima daquele meu dia imenso de todas as minhas atividades. Tá? Esse é muito utilizado. Um outro exemplo é a avaliação SWOT, que ela consegue avaliar, por exemplo, uma questão, um evento, ela consegue avaliar muito bem uma situação, mas dificilmente ela apresenta dados quantitativos para conseguir comparar, né? Tem uma parte boa que ela consegue ter uma visão mais geral do que está a ocorrer, ela vai mostrar qual a força, qual a fraqueza, as oportunidades, quer dizer, mas ela ainda é algo que se eu quiser fazer minha gestão, eu vou precisar de um pouco mais de argumentos.
tem uma avaliação, uma metodologia. No Brasil foi muito utilizado, mas é um pouco difícil de implementar, que é o Balanced Scorecard, que vem da área da gestão norte-americana. E pronto, ela analisa em perspectivas diferentes, eficácia, eficiência, é bem complexo. E muitas vezes, na prática, o profissional, quando vai aplicar, leva tanto tempo para conseguir perceber que acaba não sendo aplicado. Um outro exemplo, esse aqui, eu trouxe um exemplo de Londres, onde eles fizeram um benchmark dos visitantes. Isso já implica uma estrutura muito maior, porque nós não temos aqui uma estrutura onde comparar instituições diferentes em uma diferente área. E a partir dessa comparação, consegue-se colocar uma linha de qualidade, a partir dessa comparação desse, onde os que estão abaixo vão tentar chegar àquela linha de qualidade. A American Alliance of Museums tem uma parte de benchmark, onde ela compara essas instituições e, a partir disso, consegue crescer e sugerir padrões de melhoria. E tem, esse aqui é um exemplo da Collection Trust, que é um benchmark, que é, por exemplo, que foi apresentado anteriormente, que é critérios de padrão de qualidade. Qual é a área, qual a qualidade que eu quero chegar, e a avaliação normalmente numérica, de maneira que você possa se autodiagnosticar para ver o que ocorre. Posto isso, agora eu vou falar um pouquinho do rumo, tá? A investigação de doutoramento tentou criar dentro disso, quer dizer, para esse público-alvo, o que poderia ser uma avaliação que ajudasse a atingir aqueles objetivos postos de melhoria contínua dentro da área da gestão de coleções. Então, eu não estou falando aí do impacto com a sociedade, eu não estou uma partezinha. A partir da metodologia exercida, conseguiu chegar a alguns critérios para que a avaliação. Primeiro, que ela seria muito mais eficaz, eu acho, se fosse em bottom-up, uma vez que quem vai implementar são os próprios funcionários, são os próprios profissionais. Então, eles têm os recursos para conseguir autoavaliar. Uma outra, ele tem que ser um apoio na qualificação, quer dizer, tem que ter uma normalização ali, um parâmetro no qual ele tem que chegar àquele parâmetro. Os indicadores de desempenho não dá para ser só quantitativos ou só qualitativos. O ideal é trabalhar os dois, porque o museu compõe os dois tipos de indicadores. E, por fim, ser um autodiagnóstico, tá? Num contexto de melhoria contínua. Como apoio, já que eu estou falando dentro da área de gestão de coleções, a norma, hoje em dia, que tem uma transversalidade que temos em idioma português, que nós temos em diversos idiomas, é o Spectrum da Collection Trust. Então, usando essa estrutura de procedimentos, foi feita uma metodologia onde eu fui em algumas instituições, fazia as entrevistas, recolhia documentos, avaliava esses documentos, e a partir do cruzamento foi criada uma proposta de avaliação, um framework também, que eu vou mostrar para vocês. Esse framework, ele está em idioma português, ele faz parte do repositório da Universidade do Porto, então ele é gratuito. Ele foi pago pela FCT, pela Fundação para Ciência e Tecnologia, e ele tem uma estrutura, de novo, para gestão de coleções, onde ele mostra aqui qual ação ou atividade a ser avaliada, a ser que se indica que tenha, qual o parâmetro de 1 a 5, qual o indicador e quais as referências. Quer dizer, qual a norma que eu quero atingir. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês eles numa versão que é em Excel, que tem também, tem materiais de apoio, como o guião, né, a orientação, tem toolkit, mas pronto, para mostrar. Dentro da área de estratégica e ética, o que precisa ter? Isso é muito, por exemplo, Collection Trust, primeiro ter a missão. Quais são as referências que eu tenho? Então, dentro da legislação brasileira e da legislação portuguesa e da legislação internacional em referência, eu tenho o código deontológico, eu tenho, aqui tem quais as referências, eu não vou lembrar todos que tem, para cada um desses. Então, se eu quiser atingir aquele parâmetro, eu autoavalio
Eu uso esse framework para me avaliar. De 1 a 5, eu avalio que eu estou no 2. Eu tenho uma missão de estudo, não é revisada, ou está mais de 5 anos. Como é que eu faço para ganhar espaço? Eu vou tentar mostrar para a minha gestão que se eu quero atingir aquele parâmetro de qualidade, que aquelas referências dadas que estão ali na coluna F, eu tenho que tentar investir tempo nisso. Esse é um framework, se vocês quiserem usar uma avaliação, que ela permite, em diversas áreas também, então dentro da gestão de coleções está dividida em infraestrutura, desenvolvimento das coleções, informação sobre as coleções, tem a estrutura da collection treasure. Preservação e coleção para ver os resultados. Aqui eu consigo ter um mapeamento da área que eu preciso melhorar o museu, porque eu posso, para cada uma vez que eu tenho aqui, ir colocando de 1 a 5 o valor. Eu atribuo o valor, ele faz uma somatória no final para cada área e me apresenta. Pronto. Tem um glossário, tem as referências, tem um toolkit e vou botar aqui. Tem, além de estar disponível no repositório digital, no repositório da Universidade do Porto, tem um website onde também está esse material, que você pode tanto aceder por lá, porque isso pode ser tanto pelo repositório, quanto também está no Google Sheets, que é disponível para quem quiser utilizar. Minha reflexão em torno disso. Tá aqui, quem quiser pode fazer o download também, tá? E utilizar. Reflexão. O que vem dessa lição que eu queria mostrar para vocês? Tentar pensar a avaliação como uma forma de melhoria contínua. Nós passamos há pouco tempo e ainda estamos na crise econômica e de saúde, pensar que nós temos que encontrar outros meios de sustentabilidade. Não dá para pensar em sustentabilidade sem planear. E o planeamento e a melhoria tem que ter uma medida, um parâmetro. Se eu quiser atingir um certo nível, para requerer pelo menos o que eu preciso. Uma outra reflexão que eu gostava de colocar é necessário buscar outras formas de gerir os museus. Inserir isso no cotidiano. Não podemos ser só reativos, por mais que seja. Se queremos mudar um pouco essa perspectiva, onde a equipa é escassa, essa equipe ela vai ter que ganhar força. Usem as normas, usem as legislações, usem a referência dentro do possível para tentar buscar isso. Tá? Que, na parte, eu acho que a gente tinha que lutar para tentar que mais normas ou a legislação específica sejam criadas de maneira a apoiar. Isso não ocorre nem no Brasil, nem em Portugal. A legislação que nós temos é pouca, é genérica, e não apoia no desenvolvimento como poderia. Também consigo perceber que há um caminho nisso, mas precisamos mais. Então, requerer isso, faz parte dos profissionais requerer. E uma coisa que eu percebi também é, quanto mais os seus profissionais estiverem empoderados, terem mais conhecimento, mais autonomia e melhores condições de trabalho, melhor vai conseguir ter a gestão. O meu museu só vai conseguir melhorar se os meus profissionais tiverem mais autonomia, mais conhecimento e melhores condições de trabalho. Não se pode tirar a parte humana da parte da gestão do museu ou das coleções. Pronto, é isso que eu gostava de apresentar para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Assistimos a mais uma forma de podermos avaliar a qualidade do nosso trabalho nas instituições de memória. Vamos abrir agora um pequeno espaço para debate, portanto a Juliana está disponível para responder a questões, se quiserem, podem não ser questões, podem querer partilhar a vossa experiência, que também é sempre bem-vinda.
falar muito bem fácil. Esse discurso, mais propriamente da Ilha de São Miguel, sou funcionária, sou bibliotecária, já há 26 anos, e portanto agora com as novas mudanças, reitoria, mudança de reitor, a necessidade de alterar o nome da biblioteca. Nós antes éramos serviços de documentação e agora somos biblioteca, arquivo e museu. Por isso, portanto, a minha vinda cá, porque eu sou bibliotecária, mas nós não temos um museu. E então disse que eu essa formação para me inteirar, para ver, porque quando eu ia na qualificação do pessoal, no pessoal para trabalhar nos museus, nós, já há muitos anos para cá, não é? A nossa profissão cada vez mais fica mais abrangente e mais especializada. Porque antes era técnica superior de biblioteca, agora técnica superior, que acho que é a realidade do aqui, não é? Passamos todos ao mesmo pacote mesmo. Então tem pessoal especializado mesmo na área de arquivos ou de museus, desculpa, ou portanto o pessoal que está na casa é este pessoal que se gera para trabalhar também nas temas da área. Desculpa, eu não percebi. Como, Vocês têm pessoal especializado na área do museu ou aproveitar os recursos que tenham na área das bibliotecas e na área do arquivo, correto? Para trabalhar no museu? É que meu trabalho no museu é uma coisa e isso veio de um trabalho de uma investigação. Então, essa investigação ela foi, acho que, em 18 instituições museológicas, cada uma a sua forma. Teve instituição que eu fui entrevistar e recolher documento que era museu, biblioteca e arquivo, como teve instituição que era só museu. E teve instituição que não era nem museu, era uma instituição com bens musealizados. Tinha privado, tinha o que era, como que chama quando tem mais de... quando o Museu Ferroviário, por exemplo, que tem mais de uma unidade junto, quer dizer, foram diversas instituições. Agora, se está me perguntar se precisa de alguém da área de museologia para trabalhar objeto, é isso que está me perguntando? Sim, eu estou a falar porque agora os profissionais da informação estão num patamar muito abrangente. E a minha questão era sobre isso. Sim. Se calhar posso Sim. complementar alguma coisa. Até porque nós estamos aqui no encontro do Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação e Museus. Mas ele é um grupo de trabalho da Associação Portuguesa de Bibliotecários, de Arquivistas, profissionais de Informação e Documentação. Isto, se calhar, chama-nos um bocadinho a atenção porque estas classificações são classificações que hoje em dia, quando trabalhamos em instituições que são cada vez mais abrangentes, com públicos mais abrangentes, se calhar não faz muito sentido. O que nós temos que perguntar é, o que é que nós somos? Somos profissionais da gestão da informação. Em muitas coisas, a gestão da informação e a avaliação é uma delas, é um bocadinho diferente se eu estou a avaliar uma instituição que lhe chamo museu, uma instituição que lhe chamo arquivo ou que chamo biblioteca. Eu estou a avaliar uma instituição que trabalha sobre conteúdos de património cultural, que eu acredito, e as pessoas que fundaram a instituição e que a instituição também acredita, que tem um valor social útil, porque a cultura é um valor que é útil à sociedade, e depois eu posso contar, e no fundo o que eu quero é contar histórias a partir das coisas que eu tenho na minha instituição. No fundo é pegar nos livros, nos documentos de arquivo, nos projetos, nos vídeos que foram gravados das memórias e das etnográficas da região e contar uma história que seja útil para a comunidade que eu sigo. Portanto, eu percebo que às vezes há um bocadinho essa aflição de agora não estamos mais especializados nesta ou naquela área, mas se calhar não precisamos de estar. Na gestão de informação, quando nós vamos, como eu costumo dizer, ao osso, é tudo igual. E a avaliação é uma das ou seja, aquilo que a Juliana apresentou, aquela ferramenta, aquilo que ouvimos da Kathleen antes, outra forma de avaliar, ela pode ser adaptada a várias instituições. Aliás, não é por acaso que o título da conferência é a qualidade em instituições de memória, que é uma expressão que nós começamos a usar no grupo a partir de certa altura, também por isso, porque se calhar bibliotecas, museus, arquivos, é tudo umas caixinhas muito fechadas. Instituições de memória
é mais amplo e é aquilo que nós fazemos, é gerir a informação para construir uma memória que seja socialmente útil. Portanto, não sei se ajudei aqui nesta reflexão. Muito obrigada. Eu vou complementar o que a Maria José colocou, é justamente isso. Se tiver uma informação, o que vai ser diferente é o tratamento da informação, se o bem é musealizado, se é uma biblioteca ou se é um arquivo. Mas o que importa é ter a normalização da documentação. Para quê? Para que eu possa fazer parâmetros, para que eu possa avaliar. Então, é muito mais importante eu ter a informação tratada conforme conforme a definição, se é um objeto, se é um livro, se é um arquivo, do que ter só do tratamento, seguir normas, para se terem parâmetros e poder ser comparável. Obrigada. Catherine. Thank you, Julian, for this interesting presentation. I hope I got most of the points. What I understand is this is a fascinating tool for me. If you apply it, you get like an instant result, like this evaluation chart in the end. And I was wondering, you did this now. You developed it with 18 institutions, but probably a lot of them use it. Have you any like? Can you share with us your observations? Is the picture always the same, or is there significant differences, or I'm really fascinated on comparing these results actually. I'm not development with them. I take this data from them, so I make an interview. An interview that let them talk about, just guide a little of them. I take the procedures from the spectrum. I say, oh, tell me about your day. What do you do? They talk to me, but most of the time they don't talk about all the things they do. So I say, oh, you do a law? Oh, yes, true. And this. So after that, I transcribe everything, take all these documents, everyone's most perfect. I have here people that let me go to the museum, that allowed me to understand how the evaluation is done, that how the activities. And from this, I try to make this, I created this framework. So I didn't do this framework with them, but after that, I'm making focus groups, yes. My institution, the Faculty of Arts of University of Porto, to validate. So, like Maria José was there, I have my supervisor here. All of them read, and oh, this is good. No, it's not good. So I make this is because of this. The framework, it's 0.2, the version 2, because the first version is all modified after this critical revision. Yes, I think you hear version 2. Yes, the version 2, because the first version, it was my vision. The version 2 is after the focus groups that I made for this. So I'm trying to make someone to, I don't have the institution to make this to work. I have to talk to my people. Oh, you can work this because I have a birth rate for that. That was development in a PhD. So I think it is, I hope, make the version 3, because you have to practice. But this is the next step. If then the 18 try to put this and execute, then maybe I get another version of that. And then you compare the data. Yes, yes. Great. Yeah. Yes. Thank you. Sim. Graças. Diana, tem pouco a ver, a pergunta que eu vou fazer é muito assertiva e muito simples. Mas, na verdade, talvez a simplicidade seja aparente, não é? Porque já vimos que esta questão da diferenciação ou não diferenciação de procedimentos de documentação para diferentes organizações ou instituições de memória pode não ser consensual, digo eu, não é? E a minha pergunta é,
qual a razão, se é que eu percebi bem, e enfim, da tese da Juliana, qual a razão por que usa o termo de musealizados, ou de musealização, para os bens, se eu bem entendi do seu trabalho, que estão incorporados nas várias instituições de memória. Para todos usa bens musealizados, o termo bens musealizados, ou eu não compreendi bem? Eu usei bens musealizados no sentido que eu estou tentando trabalhar a língua portuguesa, no sentido que seria um objeto sob a responsabilidade de uma instituição que optou por musealizar. Ela pode ser uma instituição de memória, qualquer que seja. Pode ser um arquivo que optou por musealizar aquela escultura. É indiferente. É o tratamento. Sim, Alexandre. Sim. Não sei se pode. Sim, por favor. Para ajudar à discussão, o supervisor da Juliana, com muito prazer, fui eu. E, em boa verdade, a ferramenta foi construída no âmbito de uma aplicação científica. Mas se nós retirarmos ali todo o contexto que quiserem, em todo o contexto que quiserem, a palavra museu ou musealizado, se vimos por incorporado, o mesmo sistema de avaliação pode funcionar em qualquer instituição de memória. E penso que poderá, uma das questões que poderás ver em termos da versão 3 é exatamente essa questão da avaliação de pensarmos, sim senhor, isto vai poder ser utilizado por arquivos e por bibliotecas e, portanto, eu posso retirar daqui apenas a parte específica para os museus, dos museus. Devo dizer, por exemplo, uma das questões, e por isso é que nós também utilizamos aqui a norma Spectrum, nós, ajudo, principalmente, a Juliana, pela proximidade, já somos amigos há algum tempo, mas nós utilizamos a norma Spectrum exatamente porque a norma Spectrum é uma norma que, no contexto do Reino Unido, pode ser aplicada a bibliotecas, a procedimentos podem ser utilizados em qualquer uma destas instituições. Obrigado. A respeito das leis, análises e vou ler uma norma que não conheço totalmente. Eu trabalho numa instituição com a mais diversa variedade de documentação museológica, porque é um museu, e porque foram doados os documentos e as peças artísticas, artes plásticas e tudo isso. E nós trabalhamos no Centro de Documentação e Investigação e Informação, seja o que for, com a Existe, com as regras portuguesas de catalogação, porque temos uma base online em COA e a outra em Arquivos. A Arquivos foi construída para a Existe e a COA para as normas portuguesas de catalogação. E estamos sempre, eu e a minha colega, a tentar melhorar, porque o nosso interesse e a nossa missão é o utilizador. O utilizador, a exposição, a apresentação e as boas práticas. Portanto, penso eu que as boas práticas começam por ter que perguntar. A aspecto é muito diferente desta instituição, é mais normativa, é mais... Não, são tipos de normas diferentes, ou seja, a Existe, as normas de catalogação, são normas de descrição. Eu estou a falar, eu não estou a falar no âmbito da descrição. O Spectrum tem uma estrutura de dados por trás, tem um requisito de informação por trás que podem ser mapeados à Existe ou às normas de biblioteca. No entanto, não é uma norma de descrição, é uma norma de procedimento, ou seja, explica ou ajuda-nos com os passos que nós devemos cumprir para documentar corretamente a entrada de um bem cultural de uma instituição, a doação e não só, variedíssimos momentos, desde a entrada de objetos, saídas, conservação, utilização desses objetos, portanto é para documentar. Então, não é desconhecida, não estava esse tipo de mapeamento. Nós
tendemos a fazer com mais cuidado, com mais frequência, para melhorar. Mas quando se entra, e agora vou também partilhar o meu dia-a-dia, quando nós entramos numa instituição como um museu, que recebeu em Catazuca, é como a Juliana diz, a equipa divide-se. A equipa divide-se porque o que nós queremos é, na realidade, saber o que é que temos. Antes de mapear, era ao contrário, eu cheguei à instituição já com o trabalho meio lançado para a pequena. E a minha preocupação, que não havia, foi criar planos de massificação. Foi essa uma grande preocupação. E este mapeamento surge quando começo a ter mais pessoal que pode fazer, que está a meio. Por isso, eu estou interessada no mapeamento, não é? E partilhar também a nossa experiência de usar normas que achámos que podiam ser capazes para descrever, na minha opinião, e é realmente aquilo que eu acho muito, muito importante. Porque nós, funcionários públicos, estamos consignados a analisar que a nossa avaliação é feita de um modo bastante circunscrito. E temos os objetivos e as tarefas. Portanto, logo aí, a equipa, desculpem lá, já vou ficar tempo. Logo aí, a equipa divide-se. Claro. Porque temos tarefas, isso é de investigação. Então, fica para a exposição. E planeia a exposição. E põe a exposição na sala. Logo aí a equipa tinha que ser enorme. Voltamos às equipas que fazem tudo. Eu vou voltar, desculpa, só uma parte da informação, porque aquilo que a Alexandra falou. É uma norma de procedimentos, a Spectrum, mas ela tem já agora um mapeamento para equivalência de ISADG. Então não importa tanto se é um arquivo, importa é o tratamento da informação que você dá para aquilo que você tem. Se você vai dar um tratamento musealizado, você tem que compatibilizar com uma norma que seja de arquivo. São duas coisas diferentes. Peço desculpa. Eu vou fazer outra vez. Só talvez podemos conseguir. Não é hoje o tema da nossa conferência. Não, tudo bem. É importante perceber isto. Quando falamos em implementar, começamos a falar de três coisas diferentes. Nós estamos a brincadeira que é a nossa Santíssima Trindade. Os procedimentos, as terminologias e o modelo de dados. Ou seja, como é que eu arrumo a informação, como é que eu organizo o modelo de dados, como é que eu chamo as coisas que eu vou descrever, a terminologia, como é que eu faço procedimentos. Spectrum é uma norma de procedimentos, ISADG é uma norma, é um modelo de dados, e depois temos ainda as terminologias, que são, estas três coisas são independentes, embora não vivam umas sem as outras. E nos modelos de dados há sempre a maneira de fazer aquilo que a Juliana está a mostrar, que é o mapeamento. Ou seja, dizer, nesta norma eu arrumo desta maneira, na outra, aquilo que eu arrumo aqui, arrumo na outra parte. Portanto, é possível compatibilizar os dados. E a avaliação, a metodologia de trabalho para as pessoas. É uma norma de procedimento. Como é que eu faço? Exatamente. E a avaliação, que é o que estamos hoje a falar aqui, pode ser sobre qualquer uma das três áreas. Eu posso avaliar como é que faço, como é que estou a estruturar a informação ou quais são as tecnologias que eu vou usar. Exato. Portanto, é por aí. Vai classificar. A avaliação vai te perguntar, usa as normas? Primeiro, conhece norma? Se não conhece norma, conhece, mas não usa. Conhece, mas usa, conseguiu aplicar parcialmente. Quer dizer, a avaliação ela vai te dar o parâmetro para conseguir a qualidade. Para conseguir a qualidade, por exemplo, de dados, você tem que ter uma normalização, senão não vai conseguir nem fazer seu acesso de forma transversal, muito menos conseguir fazer a conexão com outros. Então, a avaliação ela é o quê? É a métrica de maneira que eu possa tentar atingir aquele grau de qualidade para que a minha instituição possa entrar num movimento de melhoria contínua. Ainda temos tempo para uma última questão. Então, se calhar, vou eu perguntar uma coisa à Juliana. Juliana, disseste que esta ferramenta, Rumo, vai na sua segunda versão.
Eu gostaria de saber, claro, que os desafios futuros são uma instituição aplicar este modelo para tu também teres um feedback e poderes ajustar, aprofundar, refinar esta ferramenta. Ora, tu disseste que esta ferramenta abrangia uma pequena parte da avaliação, neste caso aplicada à gestão de coleções. O que eu pergunto é se tu estimas desenvolver esta ferramenta para outras áreas de atividade das instituições de memória, como por exemplo a própria investigação nos museus, ou a parte da mediação cultural, estratégia digital, disponibilização online de conteúdos, se esta ferramenta pode, a médio e longo prazo, ajudar-nos a estudar e a conhecer melhor as nossas organizações, as nossas instituições de memória e, sobretudo, dar-nos ferramentas para avaliar outras áreas de atividade, que também são igualmente importantes a par da gestão de coleções. Poder pode, mas, por exemplo, a primeira coisa que eu faria se fosse desenvolver é fazer uma parceria com o Museu Novo Pacto, porque ele já tem ali desenvolvido algo. É tentar, primeiro, criar parâmetros, buscar o que já existe. Segundo, precisava de uma instituição que quisesse acolher isso. Precisava criar um grupo de trabalho, porque se não tiver aplicação, uma só instituição eu acho pouco, acho que tem que aplicar em instituições e a discussão tem que ser em mais de... Senão ela vai refletir só uma instituição. Quando foi feita essa avaliação, a preocupação foi tentar ter formas de administração diferentes, tamanhos diferentes do museu, tamanhos diferentes de equipa, de maneira que desse conta da diversidade para tentar perceber. Acho que a diversidade ainda... Mostra era representativa, neste caso, durante a tua investigação. Eu acho que podia até aumentar, mas eu acredito que... Já era representativa. Eu acho que vale a pena, se for criar, fazer algo que seja em mais de um... Tentar... Não conseguiu, faz em uma, mas o ideal é fazer para várias, porque o parâmetro de qualidade que a gente vai ter, a alteridade está a identidade está na alteridade. É quando nós olhamos o outro, o benchmarking, que seria o perfeito, é ter diversas instituições, de repente vão ter parâmetros que nós não imaginávamos que eram tão bons, que nós vamos poder ver e ver caminho. Eu acho que tem que ser algo para mais de uma. Para desenvolver, é criar um grupo de trabalho. Claro. Né? E aí a gente tem o apoio dos GT, sim, a gente tem apoio da base, mas é criar um grupo de trabalho mesmo, onde não é nenhuma pessoa, mas um working group para fazer isso, com mais de uma instituição, eu acho. Mas tem que ter mais. Claro, muito obrigada. Se não há mais questões, vamos dar por encerrado o primeiro painel. Voltamos às 14 horas. Não é? Está a Fernanda a confirmar, para o segundo painel dedicado à reflexão sobre o papel da documentação na avaliação e qualidade em museus. Portanto, pedimos que estejam mesmo aqui às 14 horas, porque a tarde vai ser longa. Obrigada e bom almoço. Obrigada.